Boa noite, irmãos. Boa noite também você que está em casa, né, que vai estar assistindo essa mensagem. Gostaria de dar uma boa-vinda a todos vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, antes de começar a entrar nessa palavra, nessa mensagem, só queria dar um aviso para os irmãos que amanhã, domingo, né, a reunião vai ser à noite, amém? Às 18h30. Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa palavra, esse semestre, né, que nós estamos vendo, esse título, né? Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Vamos falar junto? Amém. Então aqui nós estamos vendo, né, esse segundo volume, aliás, este volume, se é o quinto, né? Sexto. Amém. E tem como título, Deus é amor. Amém? Deus é amor. E graças ao Senhor nós chegamos na mensagem 2, né, desse volume, que tem como título, vou ler aqui para os irmãos, né? Os irmãos lembram? Amém. Andar como filhos da luz. Louvado seja o Senhor, que Deus é amor e nós podemos hoje andar na luz. Irmãos, então graças ao Senhor, né, que nós vimos a primeira mensagem desse volume, que teve como título, falar aqui para os irmãos, andar em amor como filhos amados. E não sei se os irmãos, eu creio que quase todos os irmãos desfrutaram, né? Aqueles que têm um limediário, ou às vezes não tem um limediário, mas conseguem ter acesso, né? Por meio de outra maneira, seja de maneira virtual, né? Mas assim, que nós vimos nessa semana que realmente Deus, Ele é amor. Né? E graças ao Senhor, irmãos, que eu queria só ler um versículo com os irmãos aqui, já de início aqui, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, né? Senhor Jesus, vamos abrir lá, quem tem a Bíblia aí? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, vamos ler juntos? 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, se a Deus, pois Deus é amor. Amém. Vamos ler de novo? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia. Irmãos, esse versículo fala, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas tem um outro versículo aqui também, aproveitando aqui, o 16 também. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Louvado seja o Senhor. Bom, então esses dois versículos falam que Deus é amor. Né? Os irmãos têm compartilhado conosco, falado que uma coisa, que Deus, Ele não tem um depósito de amor. Né? A gente já diz, mas eu não entendi. Na verdade, Deus é amor. Então, isso é muito rico, irmão. Talvez a gente ainda não conseguiu tocar, às vezes, tão profundo nisso, mas significa que se nós temos Deus, se nós cremos no Senhor, né? Deus entrou para dentro de nós. E Deus é o quê? É amor. Então, a gente fala assim, mas eu amo as pessoas. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Claro que a gente ama, né? Nós temos um amor. Mas o nosso amor ainda é muito limitado. Mas Deus aqui fala que Deus é amor. Então, irmãos, isso tira um peso muito grande de nós. Sabe por quê? Nós não damos conta de amar as pessoas. Mas tem uma pessoa que ama. Né, Vinícius? Tem uma pessoa que ama e que agora está dentro de nós. Ó Senhor Jesus.
Então, irmão, tudo que nós temos que fazer é o que os irmãos nos encorajaram aqui, durante os hinos, o início da reunião, é imergir na palavra. Então, isso vai nos levar ao quê? A entrar em Deus. E esse Deus que ama as pessoas, que ama o ser humano, né? Ele vai fluir de nós. Mas eu queria só, falei a questão do alimento diário, irmão, que no início da semana falou que não é, tem muita questão de ensinamento sobre que Deus é amor. Não tem como ensinar muito isso, né? Mas na verdade isso precisa ser algo intuitivo em nós. Por exemplo, essa mensagem também de hoje, que fala andar como filhos da luz, fala que também que Deus é luz. Eu vou aproveitar e vou ler esse versículo, né? Eu creio que está no contexto aqui, mas em 1 João também, não é? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Qual versículo que é mesmo? Que Deus é luz? 1:5, né? Senhor Jesus. Amém. Ora, vamos ver quem encontrou? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos ler de novo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então louvado seja o Senhor, né? Que aqui também fala que Deus é luz. Não é que também Deus tem um depósito de luz e vai dispensar para nós, mas fala que Ele é luz. Então, irmãos, a palavra mostra muito esse aspecto, né? A questão da luz, que Deus é luz, que nós devemos andar na luz. Mas tudo isso, irmão, é algo que precisa ser a nossa experiência. Né? Como que nós vamos saber se nós estamos andando na luz ou não? É pelo nosso viver, não é? Então, assim, graças ao Senhor que o Senhor, irmãos, Ele nos deu um caminho que é o nosso espírito. Deus criou o homem de uma maneira muito especial. Você é especial, né? Cada um de nós é especial para Deus, irmão. Então, assim, que Deus, Ele criou o homem com o espírito. Né? A gente já viu, eu creio que alguns, né, conhecem muito, alguns versículos falam que Deus criou o homem com o espírito. Mas essa semana, nós desfrutamos no versículo, eu creio que os irmãos também desfrutaram, que é Isaías 42. Eu queria ler esse versículo aqui. Senhor Jesus. Isaías 42. Senhor Jesus. Versículo 5. Amém? Senhor Jesus. Aqui fala assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Amém? Senhor Jesus, eu vou enfatizar principalmente a parte final, fala assim, né? Assim diz Deus, né? Depois fala assim, e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo. Quem quer receber o fôlego de vida? Ó Senhor Jesus, ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Então, irmão, esse versículo fala, né, do fôlego de vida e fala do Espírito. Então, assim, aqui, na verdade, nós estamos em Isaías, mas em Gênesis já fala isso, né? Vamos ler também esse versículo, Gênesis 2:7. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, amém? Então, formou o Senhor Deus
ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então, praticamente fala a mesma coisa, né? Como é que a Bíblia é realmente inspirada por Deus, né? Então, aqui a semente, na verdade, está em Gênesis, mas lá em Isaías está refalando isso aqui. Então, irmãos, graças a Deus que Ele nos criou com o Espírito, né? E isso é muito importante, irmãos, porque hoje as pessoas, né, talvez você que está ouvindo, né, ainda nem sabe disso, mas todo homem, ele tem um espírito humano, independente se ele creu em Deus ou não. O espírito humano todos possuem, porque lá em 1 Tessalonicenses fala que Deus criou um homem ali de 3 partes, né, em 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, irmãos, graças ao Senhor que nós temos o espírito, e aqui o espírito é com letra minúscula. Então, em João 4, 24, não vou ler aqui por causa do tempo, né? Nem notei esse versículo, mas os irmãos conhecem, lá fala assim, que Deus é Espírito. Ali é o Espírito de Deus. E depois ele continua, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, Deus nos criou com o Espírito humano. E aplicando essa palavra, né, nós temos ouvido muito, que Deus... Nós tivemos até um alimento diário que fala que a verdade é absoluta, não foi? Então Deus, Ele é a verdade absoluta. Tem se falado que a verdade é relativa, né? Mas, irmãos, para nós a verdade é absoluta. Quem crê que a verdade é absoluta? Amém. Eu também creio. Então, irmãos, isso traz um descanso para nós. Sabe por quê? Porque isso é a solução. Crê que o Senhor, crê que Ele é a verdade. Tudo fora de Deus é o quê? Vaidade e falsidade. Então, irmão, Deus é a realidade. Então, assim, por que hoje o homem, ele está buscando, em certo sentido, ele está buscando o sentido da vida. Mas, na verdade, o homem só encontra o sentido da vida quando ele crê em Deus. Por quê? Porque o espírito dele, do homem, né, de todo homem, foi feito para receber Deus. Então, essa é a verdade. E não adianta fugir, né, irmãos? Você pode não crer, mas nós cremos que essa é a verdade. Então, louvado seja o Senhor. E Deus, irmãos, qual que era o propósito de Deus ao criar o homem e criar o espírito? Era para que ele pudesse entrar no homem e suprir o homem, né? Com a vida espiritual. Porque o homem aqui, esse versículo de Gênesis aqui, irmãos, é muito interessante que ele fala assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando eu pego esse versículo aqui, eu lembro assim que, o que vem primeiro aqui, irmãos? Vem o Espírito. Né? Fala que claro, ele formou o homem do pó da terra, não é isso? Depois fala assim, soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, irmãos, o fôlego de vida veio depois do corpo, né, que ele formou. Mas depois veio o quê? O homem se tornou alma vivente. Quando eu vejo esse versículo, sabe o que eu lembro? Que, irmãos, a primeira parte que precisa ser suprida é o espírito. Né? Tanto é que o espírito, depois dele veio a alma. Então, irmãos, o homem precisa primeiro do Espírito. Né? Nós precisamos, às vezes, nós vamos entrar na palavra, não é verdade? O que os irmãos fizeram aqui, por exemplo, né? Na reunião, nos introduzindo? É nos ajudando a imergir na palavra. Porque quando você lê a palavra, você ganha na mente, né? Mas quando você exercita o Espírito, você toca no Espírito. Então, isso é o quê? É transformar a palavra em Espírito. Então, quando você faz isso, você não entende na mente, mas começa a jorrar algo em você. Aliás, começa a infundir algo em você, né? A imersão é para nos infundir Deus em nós. Então, a palavra imersão quer dizer mergulhar, né? Mergulhar. Então, aí nós começamos a mergulhar em Deus, na palavra, por meio da palavra. Então, irmãos, isso vai trazendo uma realidade. Então, louvado seja o Senhor, Deus criou o homem para ter o quê? Uma vida espiritual.
Então, louvado seja o Senhor. E algo interessante que falou também no Alimento Diário, que a igreja, né, como que Deus vai edificar a igreja, irmãos? É por meio dessa vida espiritual. Não é com o nosso conhecimento, né? É claro, nós conhecemos, nós lemos a Bíblia, os livros, isso é importante, irmãos. Mas nós não baseamos só no conhecimento. Nós precisamos do Espírito e da vida, mesclado com a palavra. E esse mesclar vai produzir o que? A edificação da igreja. Então, é muito importante, irmãos, nós usarmos o nosso espírito. Não só na reunião, mas onde nós estivermos. A ver, imergir na palavra, né? Nós vimos as lives, nós vimos as mensagens. Às vezes, mas no nosso trabalho, às vezes, nós não estamos com os irmãos, não é verdade? Você está ali, às vezes você está sozinho, só tem você ali, de irmão. Mas você pode imergir na palavra. Né? Os irmãos têm encorajado nós a imergir, né? A imersão diária. Os irmãos têm desfrutado da imersão diária? Amém? Tem ou não tem? Amém, irmãos? Às vezes você não está... Às vezes ainda conseguiu ainda aplicar totalmente. Nem eu, às vezes, mas irmãos, só de nós darmos uma lida no encargo, nós já recebemos o impacto da palavra. A nossa mente já é guardada. Né? Eu tenho visto assim que Deus tem usado tantas palavras, irmão. A palavra de sábado, né? Até mesmo durante a semana, a palavra de quinta-feira, a live com o irmão Pedro. Quem pode ver, procura ver, não é? Irmãos, você pensa assim, mãe, às vezes a gente ouve, irmão, a gente às vezes não consegue captar tudo, mas o que você consegue tocar, vai te guardar. Né? Às vezes vem uma experiência, você não está nem lembrando, mas você viu a live, ou escutou a mensagem, você, puxa vida, a palavra te lembra. E com isso, irmãos, você vai imergindo na palavra. Então Deus, né, Ele pode usar tudo isso para nos usar como canal, para levar vida para as pessoas. Então essa vida, irmãos, é que vai edificar a igreja. Não é conhecimento, doutrina, mas é viver com a realidade. Então louvado seja o Senhor. Irmãos, quando Deus criou o homem, esse era o propósito, né? Que Deus criou o homem. Mas infelizmente, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim ali, Deus tinha dado uma ordem para que ele comesse das árvores do jardim e comesse da árvore da vida. Mas o homem, irmãos, ele não obedeceu. Né? Ele foi desobediente, podemos dizer assim, não vou falar toda a história, mas Deus ainda assim teve misericórdia do homem, né? Então, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e por meio de Eva, né? Não foi só Eva, né? Adão estava junto, né? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás conseguiu enganar o homem. Irmãos, Satanás, ele tenta nos enganar. Todo o tempo. Ele usa vários meios para nos desconectar de Deus. Né? Por exemplo, quantas coisas tem hoje que são úteis até, mas que, se nós não soubermos, nós ficamos o dia inteiro e não conseguimos, às vezes, fazer uma oração com o Senhor, ter uma comunhão com o Senhor. Né? Não só de manhã, principalmente, mas durante o dia, irmãos. O homem, ele fica desconectado. E quando o homem está desconectado, ele não tem vida. Ele não consegue tocar em Deus. E ele não consegue suprir Deus para as pessoas. Mas Deus nos chamou com encargo, irmão, para que nós possamos estar diante dele. Né? Esse hino que nós cantamos. Todos eles falam a questão da luz. Se nós ganharmos essa revelação, né, de que nós, em comunhão com o Senhor, nós conseguimos receber a luz de Deus, irmãos. Muitas coisas que nos sucedem, que nós seremos guardados, irmão. Por que nós erramos tanto? É porque nós não vivemos muito na presença do Senhor. Mas esse para nós é um novo começo nessa noite, né? Todo tempo nós podemos ter um novo começo. Então louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui, eu queria ler um texto aqui. Senhor Jesus, eu não vou entrar nessa questão do detalhe, da questão do pecado, mas o irmão sabe que quando o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou. E o pecado, irmão, trouxe a consequência a morte.
E em Gênesis capítulo 3, Senhor Jesus, vamos ler aqui. Ó Senhor Jesus, vamos ler o 23, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor, Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada, que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Então, versículo 23 fala assim: o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden. Irmãos, quando o homem pecou, que o pecado entrou, né, Deus o tirou do jardim. E aqui fala assim: o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso, 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, aqui é algo negativo. Claro que não era a vontade original de Deus. A vontade de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, irmão. Qual que é a vontade de Deus para nós hoje? Comer da árvore da vida. Aqui, irmãos, Deus, Ele tirou o homem do jardim e fechou o caminho da árvore da vida. Né? Mas graças ao Senhor, irmãos, que Deus, Ele não desiste do homem. Deus não desiste de você. Né? Eu não sei a experiência dos irmãos, às vezes nós passamos tantas tribulações, né? Às vezes durante a semana, um dia, e às vezes alguém pode estar passando nesse momento. Semana passada eu tive muita experiência, muito atribulado, até mesmo na reunião, puxa vida, Satanás às vezes nos consegue, às vezes até travar de nós conseguirmos tocar no Senhor. Mas nós não podemos desistir, irmão. Né? Essa mensagem, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, mas essa mensagem fala que Deus é luz, e que não há nele treva nenhuma. Irmãos, muitas vezes, nós, por causa do pecado, né, até mesmo, né, de contatar tantas coisas, ou até mesmo de pecarmos contra o Senhor, muitas vezes, nós começamos a cair. E Satanás, irmãos, o que ele tenta fazer é sempre isso conosco, nos levar a cair e permanecer no chão. Mas nós vimos nessa semana aqui também que Deus é luz, irmãos. Né? E não há nele treva nenhuma. E Deus nos deu um caminho. Qual que é o caminho? O caminho do arrependimento. Então, irmãos, o que Deus deseja de nós, irmão? Nós sabemos que nós não devemos pecar. Mas se nós pecarmos, lá em João fala que nós temos advogado, né? Junto ao Pai. Então, às vezes, pode ser até a sua condição nessa noite, ou você que está em casa, né, ouvindo essa palavra. Mas, irmãos, Deus, Ele nos deu um caminho, irmãos, que é o caminho do arrependimento. Né? Não estou querendo dizer aqui, irmãos, que nós podemos pecar livremente e depois aproximar de Deus. Não é isso. Pelo contrário, nós devemos procurar não pecar. Porque o pecado traz consequência. Por exemplo, Adão aqui, ele pecou, não pecou? Qual foi a consequência? Ele foi cortado o caminho para a árvore da vida. Mas, irmãos, Deus aqui, nós sabemos que Deus preparou um outro meio. Então, se você pecou, irmãos, pode ir diante do Senhor, confessa o seu pecado. Você que está em casa, que você talvez nunca teve a experiência de confessar que você é um pecador, você pode fazer isso nessa noite. Nós aqui, irmãos, podemos confessar o nosso pecado e voltar para o Senhor. E pedir o sangue do Senhor para que nós possamos receber a luz de Deus e prosseguir. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Quem aqui está sendo aperfeiçoado? Eu estou sendo aperfeiçoado, irmão. Então esse é o caminho que nós devemos trilhar. Sempre voltar para o Senhor. Então, graças ao Senhor, né? O caminho aqui da árvore da vida foi fechado. Mas Deus, como a árvore da vida veio até nós, né?
Aqui também eu não vou entrar em muitos versículos, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, que Deus, né, na pessoa do Senhor, Jesus, ele veio até aqui essa terra, irmãos, teve um viver humano. Nós vimos que ele assumiu a semelhança do pecado, né, que ele se vestiu da carne, né, tem até um hino que fala, né, de glória se despiu, né, de carne se vestiu, para nos alcançar. Então ele tomou sobre nós, aliás, sobre si, os nossos pecados e foi até a cruz, irmão. E na cruz o Senhor morreu por cada um de nós. E o Senhor abriu um novo caminho. Ali, o caminho da árvore da vida, aqui em Gênesis, foi fechado. Mas a árvore da vida veio até nós. Né? Graças ao Senhor, irmãos. Então, esse é a graça e a misericórdia do Senhor. Nós vimos essa semana muito a questão do amor de Deus. Né? Que o Senhor, Ele nos ama, irmão, incondicionalmente. Quando eu lembro essa palavra, às vezes a gente pode pensar, né? Deus me ama. Irmão, Deus nos ama. Né? Às vezes a gente às vezes convida, às vezes até um familiar, né? Para eles participar conosco da reunião, pregar o Evangelho, pega o Evangelho para eles. E o nosso desejo é que eles abram o coração, não é verdade? Eu creio que todos têm feito isso, né? Quem não quer que a sua família seja salva? Às vezes os pais, os irmãos, né? Ou os parentes. Irmãos, mas cada um vai responder diante do Senhor. Nós não sabemos até quando irá a nossa oportunidade. Então, por exemplo, nós estamos vivos hoje. Mas o dia de amanhã você não sabe. Então, por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá hoje, irmão. De nós entrarmos na palavra. Satanás tem tentado roubar o tempo. Tem roubado, né? Às vezes muito o nosso tempo. De nós emergirmos na palavra, de nós desfrutarmos do Senhor como a árvore da vida. Mas, irmãos, Deus, Ele está sempre com a porta aberta. Né? E Deus tem nos dado tantas ferramentas. Então, graças ao Senhor que Deus, Ele veio até nós. Então, se você tem essa oportunidade de receber, de crer no Senhor, não perca essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade que você tem hoje. Invoca o nome do Senhor. Chame Ele para dentro de você. Para Ele entrar nesse espírito humano. E se você não tem essa experiência, e receba o Senhor como sua vida. E começa a prosseguir daqui para diante, né? Porque Deus não só quer nos dar a vida no nosso espírito, Deus quer também nos encher. Então, graças ao Senhor, né, que o caminho da árvore da vida foi fechado. Mas nós vimos outro aspecto nessa semana, irmãos. Qual que foi? Que o rio. Há um rio! Há um rio que sai do trono de Deus. Então, louvado seja o Senhor. Aqui em Gênesis, voltando aqui para Gênesis. Louvado seja o Senhor. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 10. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 10. Vamos ler junto? E saía o rio do Éden. Aliás, perdão, irmãos. Eu estou lendo certo, falei errado para os irmãos, né? Capítulo 2, versículo 10. Amém? E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E saiu um rio. Saiu um rio. Aleluia. Saiu um rio. Amém. Um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Aleluia! Irmãos, o caminho da árvore da vida foi fechado. E um homem foi expulso do jardim. Mas saiu um rio do jardim. Irmãos, olha o amor de Deus, irmão. Nós desistimos fácil das pessoas, né? Eu falo assim que, às vezes o Senhor nos dá as pessoas, e nós esquecemos que nós também tivemos dificuldade, né? Aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade, aí nós começamos, passa pouco tempo, mas a gente desiste das pessoas, né? Mas Deus não desiste, né? Então, aqui fala que saiu um rio do Éden.
né? E aqui fala que ele se dividia, repartindo-se em 4 braços. Irmãos, isso aqui eu achei isso muito rico, né? Que no alimento diário falou que usou o exemplo do celular. Por exemplo, o homem, né? Ele foi desconectado de Deus, né? Ali, Adão, tal, quando ele caiu ali, ele foi desconectado. Mas, irmãos, Deus realmente, Deus providenciou a maneira de nos aproximar novamente. Mas hoje, irmãos, a nossa experiência, que cada um aqui tinha antes de ser salvo, né, João? Cada um, Pimenta, os irmãos têm a experiência aqui. Cada um de nós estava num lugar, irmãos, longe de Deus, desconectado. Mas Deus usou alguém. Né? Hoje nós tivemos a graça de sair para pregar o Evangelho. Avança, jovem! Mas não tinha só jovem lá, não. Tinha uns cabeça branca também, né? Brincando. Mas esse jovem aqui, irmãos, esse avança jovem, a gente usa esse termo, mas é para todos, né? É os jovens, as crianças, os adolescentes. E eu fui, dentre as pessoas, né, que nós fomos praticar, posso orar por você? Graças a Deus, eu tive muita experiência positiva, né? Nós tivemos não, mas tivemos muito sim. Às vezes nós temos muito não, mas às vezes tem um sim, né? Eu falo isso quando a gente sai com os adolescentes, às vezes, é claro que é duro, né? Às vezes você recebeu não, né? Mas faz parte, irmão. Aí às vezes eu falo com eles assim, às vezes um não, hoje ele é não, mas amanhã pode ser o sim. Nós fomos assim, não fomos? Deus chamava, nós, não. Às vezes, irmão, aí, irmãos, eu estou perdendo o foco aqui, mas eu queria falar uma experiência. Eu fui orar para uma pessoa, sabe? E eu não sei se ele lembrou, não, mas eu era muito amigo do Vandeir, né? Os irmãos lembram do Vandeir. E a gente começou uma amizade muito tempo atrás, né? E eu não era salvo também, não, e acho que nem ele também, não. Mas o Senhor estava usando os irmãos para contatar ele. Graças ao Senhor que o Senhor estava usando irmãos que hoje estão na vida da igreja, né? Só que tinha uma pessoa, eu trabalhava no centro nessa época ali, um lugarzinho pequeno, e tinha uma pessoa que era um crente, né? Uma pessoa que já era crente. E ele iria lá de vez em quando e falava alguma coisa para nós. E às vezes a gente não dava crédito, né? Mas eu creio que aquelas palavras foram trabalhando em nós, irmão. Então, um certo tempo depois, né? O Senhor nos ganhou o Vandeir. E nós estamos juntos até hoje, graças ao Senhor. Junto com os irmãos. Mas só que essa pessoa, eu fui orar para ela hoje, ela não aceitou, não. Mas aí, eu não fiquei... É claro que você, talvez fique um pouco triste, né? Mas assim... Mas, irmãos, eu não quero desistir dele. Né? Naquela hora ali, eu não pude conversar muito com ele. Mas depois eu estava conversando com a Maria, minha esposa, falei, não, mas aí eu lembrei, falei assim, eu posso orar por ele. Né? Se o Senhor usou ele... O Senhor pode usar eu hoje ou um de nós, né, para poder resgatá-lo. Então, eu não creio que, se ele foi salvo, ele não perdeu a salvação. Mas, irmãos, ele pode ser ajudado pela palavra. Então, é a hora agora de nós cuidarmos, né? O Marquinhos compartilhou a experiência dele, né, Marquinhos? Na semana passada, irmão. Nós passamos por dificuldade. É ou não é verdade? Quem aqui não passa dificuldade, levanta a mão. Você em casa, você não passa dificuldade? Creio que sim, né, irmão? Todos nós passamos. Mas, irmãos, se nós temos coração de prosseguir, o Senhor vai usar os irmãos. Né? O Marquinhos deu a experiência dele, contou a experiência dele na semana passada, né? Então, irmãos, é a nossa experiência. Então, nós não podemos desistir de ninguém. Né? Deus quer nos usar como esse rio. Então, aqui, eu gastei muito tempo aqui, mas eu queria trazer, aplicando essa palavra, irmãos, o celular, hoje quase todo mundo, praticamente todos têm um celular. E todos têm internet, né? Então, ele te localiza, quem tem, né? Onde você estiver. Então, isso mostra que, se você tem um celular e ele tiver internet, e você ligar, você vai ser conectado, né? Então, irmãos, Deus, ele, né? O homem, ele pode ser reconectado com Deus. E nós podemos ser conectados com Deus. E Deus usou, irmão, esse rio para alcançar cada um de nós. Então, essa semana falou assim, se você tem no seu espírito, né, você clamar a Deus, você emitir um sinal para Ele, Deus não vai rejeitar. Ele vai onde você estiver.
e vai levar esse rio até você. E esse rio vai trazer você de volta para o Senhor. Então, irmãos, esse rio aqui, ele flui em 4 direções. Então, a questão, por exemplo, do GPS, né, ali mostra as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Mostra que não importa o lugar onde você estiver, se você emitir o sinal, ele vai te alcançar. Esse aqui eu estou falando ao invés do celular, mas estou aplicando também espiritualmente, irmão. Não importa onde você estiver, se você emitir um sinal para o Senhor, Ele vai te alcançar e vai trazer você de volta para esse rio. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Nós temos que usar o que o Senhor nos deu, usar o nosso espírito, usar a palavra, né, que a obra de Deus ela é feita por meio da palavra. Então, essa semana, irmãos, também falou um outro ponto muito rico, que a questão do nosso corpo, né, que o nosso corpo ele é composto de células, né, muitas células, e mostrou assim que as células do nosso corpo, elas anelam receber o suprimento, o sangue. É interessante, eu não sei se eu vou conseguir abrir tudo aqui, mas eu creio que os irmãos desfrutaram, mas isso é um exemplo para nós, irmão. O nosso corpo, ele é feito, ele é orgânico, né? E é composto de célula. Cada célula, às vezes nós não conseguimos nem ver a olho nu, né? Tão pequeno que é. Mas ela precisa receber suprimento, né? De vida. E o que leva suprimento para as células? Vamos ver se os irmãos ganharam aí. Alguém lembra? É o sangue. Amém. Aleluia pelo sangue. Então, o sangue, ele leva suprimento, leva oxigênio, né? E também o que a célula precisa. Então, irmãos, qual é o veículo para suprir ali a célula, o corpo humano? É o sangue. Agora, por isso que é importante também ter uma boa alimentação, né? Tudo isso é importante. Às vezes nós ficamos comendo qualquer coisa, né? Mas nós temos que pedir ao Senhor para nós alimentarmos bem. Até gosto de lembrar assim, que nós somos tripartidos: corpo, alma e espírito. Às vezes nós cuidamos só do espírito, né? Não preocupa com o corpo, né? A alma, mente, vontade e emoção, se nós estamos no espírito, ela vai ser sempre suprida. O corpo também precisa de cuidado. Mas aqui a ênfase não é o corpo físico, irmãos. Aqui é a questão principalmente espiritual. Se nós temos contato com a palavra, irmãos, se nós emergimos na palavra, tudo que nós precisamos, Deus vai suprir. Né? Eu fico impressionado de ver, irmãos. Essa semana eu estava desfrutando da palavra, e nós temos tido um grupo de oração com os irmãos, né? Os homens de oração. Cadê os homens de oração? Amém? As irmãs têm as irmãs conectadas, né? E muito mais, né? Mas os irmãos também têm os homens de oração. E graças a Deus nós temos praticado, alguns têm praticado, e eu encorajo aqueles que não estão praticando ou deixaram de praticar, volta a praticar. Isso é salvação para nós, né? Às vezes eu acordo cedo, irmão, às vezes não é fácil, né? Mas quando você ali acorda, você desfruta com os irmãos, às vezes dá tempo de você desfrutar até mais. Tem sido a minha experiência, né? Eu já desfrutava, até mesmo antes do homem de oração, eu tinha o hábito de ler com a minha esposa o alimento diário, né? Isso era muito, e eu faço isso com ela também, só que agora eu dedico um pouco com os irmãos e dedico um pouco com ela, né? Mas eu estou junto com os irmãos, eu estou junto com ela e também estou junto com os irmãos. E como que eu desfrutei muito a questão da palavra do alimento diário, irmãos. Essa palavra compartilhando com os irmãos, a leitura do livro Homem de Oração, o livro que nós estamos terminando de ler. Oi? Sala de Guerra. Estamos terminando, né? E já estamos preparando para entrar no outro livro. Mas, irmãos, ali você é suprido com a palavra. Você fica imerso na palavra. E depois eu tenho o hábito também de ler, eu encorajo os irmãos também, aqueles que podem, a leitura da Bíblia. Eu tenho procurado ler pelo menos Salmos e Provérbios. E depois também, tem um livro que chama Dias Mais Sábios. Né? Quem tem esse livro, irmão, desfruta ele. Se você tem e não desfruta, como que nós somos salvos? Eu estou dando alguns exemplos. Tudo isso é o quê? Imergir na palavra, irmão. Você não entende na hora, mas você desfruta. E as experiências vêm. Então isso tudo é o quê? É conectar com Deus, irmão. E Deus pode te usar como um canal no seu trabalho. Então louvado seja o Senhor. O tempo aqui está avançando, né? E sobre andar na luz falei pouca coisa, né?
Mas eu queria aproveitar esse tempo, irmão, para ler com os irmãos algo aqui que essa semana mostrou que, eu vou pular um pouco aqui, sobre essa mensagem, irmãos, que Deus é luz. Deus é luz, irmão. Então, por exemplo, igual eu falei, não é que Deus tem algo, um depósito de luz que quer dispensar para você, mas na verdade, se nós andarmos na palavra, em comunhão com o Senhor, usando nosso espírito, nós estamos na luz. E essa semana, no compartilhar, né, de quinta-feira, nós ruminamos a palavra, o Senhor, os irmãos compartilharam alguns pontos muito importantes, irmão. Que no alimento diário, 2 dias foram dedicados para falar sobre a questão do resultado de andar na luz. Então, irmãos, um dos resultados de andar na luz é o que nós vimos em João. Que quem anda, né, vamos ler lá, né? 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 5, né, nós lemos já, mas nós podemos de novo ler mais uma vez, né? Senhor Jesus, amém? 1 João capítulo 1, versículo 5, amém? Quem achou, vamos ler junto, irmãos, por causa do tempo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora eu quero prosseguir lendo os outros versículos também, o 6, amém? O 6 até o 10. Vamos lendo aqui, se eu tiver o sentimento de parar para a gente, mas vamos ler o 6 também. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vou parar aqui só com esse versículo 7, fala assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Está vendo? Deus está na luz. Deus é luz. E aqui fala, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Irmão, um dos resultados de andar na luz é o quê? Comunhão. Não é ou não é verdade? Quando você está em comunhão com Deus, você fica doido para estar com os irmãos. Não é verdade? Você quer estar na reunião, mas quando você também não está na luz, você foge dos irmãos. É ou não é verdade? É algo espontâneo, irmãos. Não sei se vocês pensam, eu também erro, irmão. Às vezes você desfruta muitas coisas. Aí de repente você lembra da reunião, às vezes você pensa até nem ir na reunião. É ou não é verdade? Mas graças ao Senhor que o Senhor, né, Ele tem nos encorajado, irmão. Quando você está na luz, irmãos, você quer estar com os irmãos. Você deseja estar com os irmãos. Então, por isso que nós precisamos estar na luz, irmão. Na luz nós almejamos a comunhão. E a comunhão traz o quê? Traz luz, mais luz. Tem até um versículo, né? Eu não sei se é salmo, fala assim, na luz, vemos a luz. Quanto mais luz nós temos, mais luz nós recebemos. Então isso vai o quê? Vai nos imergindo cada vez mais, irmãos, e essa luz vai brilhando, né? Então, até João 8,12, eu acho, não sei se nós cantamos, acho que nós desfrutamos, fala que se na luz sempre andamos, comunhão nós desfrutamos. Então, irmãos, né, a luz, a comunhão, ela nos leva para mais comunhão. Então, quando nós não estamos na luz, nós fugimos. Mas o caminho, irmãos, é voltar para a comunhão. Primeiro com o Senhor. Restaurar a comunhão com o Senhor. Então, outro aspecto aqui, o versículo continua, fala assim, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, quando nós estamos na luz, nós conseguimos ver a nossa condição. E quando nós não estamos na luz, nós não conseguimos ver a nossa condição. Nós vemos o defeito dos irmãos, criticamos os irmãos. Mas quando nós estamos na luz, nós vemos nosso defeito. Não é algo intuitivo, irmãos. Quando você está na luz, você se torna o pior. Né? Às vezes os irmãos, você não vê defeito nos irmãos. Mas não é que eu estou falando nesse sentido de introspecção, irmão. Mas Deus te ilumina. Mostra que você é que é o pior.
não é os irmãos. Aí você pede perdão e avança. Mas fora da luz você é o melhor. Até no intermediário falou assim, você se julga até espiritual. Mas fora da luz, né, nós somos os piores, irmão. Aí eu vou continuar aqui, né? Versículo 8. Aliás, o versículo depois fala também, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, irmãos, o caminho é confessar os pecados. Se Deus nos iluminar, nós podemos e precisamos confessar. Né? Eu tive uma experiência essa semana também, algo que eu tinha feito, e o Senhor me iluminou, irmão. E isso me impediu um pouco até essa comunhão com o Senhor. Mas o Senhor me iluminou até chegar um momento que eu pedi perdão a essa pessoa. Irmãos, ali parece que algo foi tirado, um peso de mim. Por quê? Deus, irmão, Ele quer que nós confessemos, irmão. Às vezes a gente é iluminado e Deus fala para nós confessar, nós devemos fazê-lo. Seja com a nossa esposa, com nossos irmãos. Se Deus nos iluminar, irmãos, vamos pedir perdão. Um dos aspectos do amor é que Deus, Ele é amor e Ele também nos perdoa. E quem ama, perdoa, não é verdade? Então, e também pedir perdão, né? Aqui agora, continuando no versículo 8. E se nós confessarmos, o versículo final de 7 fala que Ele nos purifica de todo pecado. Vamos ler agora do 8 ao 10, amém? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, o caminho é nós confessarmos. Bem, louvado seja o Senhor. Agora eu queria ler também João 2, versículos 7 e 9. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amados, amém? Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, irmãos, aqui mostra a questão da luz também, continua falando, né? Aquele que odeia o seu irmão não está na luz. Irmãos, então nós precisamos da luz. Né? A luz, ela nos ilumina e ela brilha. Então aqui outro aspecto, né, que eu queria ler outro versículo com os irmãos. Mateus 5, 16. Senhor Jesus. Mateus 5,16, amém? Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. Versículo, qual que eu falei? 5,16, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esse versículo é muito rico, né, irmãos? Ele fala assim, brilhe também a vossa luz. Irmãos, em Efésios 5,16 fala que a questão da luz, né? Então esse versículo fala assim, brilhe também a vossa luz. Irmãos, lá fala que nós também, que Deus é luz, mas que nós também somos luz. Nós devemos brilhar para as pessoas. Né? Elas precisam ver Deus em nós, irmão. Nós somos o resplendor de Deus. O Senhor Jesus foi o resplendor, não foi? Por exemplo, o exemplo do sol, né? O sol, Deus
ele habita em luz inacessível. Nós já sabemos que o sol, nós não podemos chegar perto do sol. Mas como que o sol chega até nós? Por meio dos raios, né? Então o Senhor Jesus, ele foi aquele que, ele resplandeceu Deus aqui. Mas o Senhor Jesus, ele não está aqui conosco fisicamente mais, conosco, né? Mas ele está em nós. Deus está dentro de você, irmão. Você é essa luz que brilha para as pessoas ver. Então, isso é um encargo, irmãos, que nós devemos o quê? Viver na luz. Nós somos a luz para as pessoas. Um irmão compartilhou algo, né, na quinta-feira, no Ruminar, ele deu um exemplo muito interessante. Eu queria só relembrar esse exemplo, que um irmão, acho que é um irmão mesmo, convidou uma pessoa para a reunião, né? E essa pessoa falou assim, não, eu até posso ir, mas primeiro eu estou lendo um livro. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir, mas aí a pessoa chamou essa pessoa para a reunião e ela falou assim, não, eu não vou agora não, que eu estou lendo um livro. Aí acho que chamou de novo, né? Aí a pessoa falou assim, não, eu ainda estou lendo esse livro. Aí não sei quantas vezes ele falou isso, né? Mas aí a outra vez ele chamou e falou assim, não, agora eu vou. Sabe por quê? Porque agora eu acabei de ler esse livro. E esse livro é você. Mais ou menos isso. Irmãos, olha como é sério, né? Olha, eu não sei se eu consegui transmitir isso para os irmãos, mas, irmãos, nós somos esse livro hoje. Né? É claro que nós temos falha, não temos? Mas, irmão, Deus está nos chamando para ter um novo começo todo dia. Né? Realmente, às vezes nós falamos muito, né? E precisamos falar, mas Deus também está querendo que nós vivamos isso, irmão. Se nós formos essa luz, irmãos, as pessoas vão ver Deus em nós. E o que nós temos expressado? Né? Então, realmente nós precisamos viver nessa luz. E, irmão, o tempo está acabando aqui, irmãos. Eu não queria estender muito mais, não. Mas para finalizar aqui, para a parte final aqui, eu queria ler um outro versículo aqui. Salmo 119, versículo 5. Senhor Jesus, amém? É isso mesmo? Salmo 119, versículo 5, não sei se é o 5 ou 105, fala, Senhor Jesus, acho que é o 105, né? 105, amém? Isso, 119, 105, fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos ler junto esse versículo novamente? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bom, lâmpada. Quem precisa de lâmpada aqui? Amém, eu preciso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, eu não li João 14, nem por causa do tempo aqui, eu não sei se vai para ler, mas lá fala que o Senhor falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nós precisamos da palavra, irmãos, que ela é luz para o nosso caminho. Às vezes nós temos tanta dificuldade, é porque nós não desfrutamos a palavra. A palavra, ela traz luz para nós, até para a nossa vida, irmão. O nosso caminho está relacionado aqui a espiritual, mas até nas coisas práticas. Se nós desfrutamos a palavra, nós temos luz para todas as coisas. Então, a nossa necessidade. E esse salmo fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, nós precisamos da palavra como luz. Imergir na palavra, e estar mesclado com a palavra. E essa questão da luz, irmãos, também, eu queria só, não sei se vai dar para mim ler todos os exemplos, mas nós precisamos receber essa luz, irmão. E tem uma passagem num dos textos da Bíblia, que é João 8, que fala da mulher adúltera. Senhor Jesus, João 8,
Senhor Jesus, a partir do versículo 1. Amém? Na verdade, começa no... vamos ler a partir do 1, amém? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Irmão, só até aqui, só para mim situar os irmãos. Esse contexto mostra essa mulher que foi pega em adultério. Irmãos, aqui eles pegaram ela e levaram. Na verdade, eles queriam pegar o Senhor, não é? Mas o Senhor, vamos continuar lendo aqui, né? Senhor Jesus. E na lei, o 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Irmãos, aqui, depois os irmãos podem desfrutar mais disso aqui, mas eu só queria comentar um pouco aqui. Irmãos, essa mulher foi pega em adultério, né? E os fariseus ali, que talvez se julgassem os bons, levaram ela até o Senhor, e eles queriam pegar o Senhor. O que o Senhor ia falar? Mas, irmão, o Senhor sabiamente aqui, a gente vê que ele não respondeu na hora, né? Ele inclinou, continuou, e eles insistiram. Então o Senhor depois falou para eles: olha, eu fico maravilhado de ver a pessoa de Deus aqui nesse versículo. Irmãos, olha que luz o Senhor, que sabedoria. O Senhor falou assim, ele não justificou nenhum outro. Ele falou: aquele que tivesse em pecado, seja o primeiro que atire pedra. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? A Bíblia fala aqui que eles foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado tem, não é verdade? Claro, né? Nós confessamos nossos pecados, mas é isso mesmo, irmão. Então, mas o Senhor não acusou. Por que eles não apedrejaram? Porque eles receberam luz, né? Eles receberam a luz do mundo. Nós cantamos aquele hino, né? A luz do... Como é que é? A luz da vida é a luz do mundo, né? Eles receberam a luz do mundo. Mas quem permaneceu? Quantos permaneceram? Só a mulher e o Senhor que estava lá, né? Mas irmãos, isso mostra que ela não só recebeu a luz do mundo, ela recebeu a luz da vida. Irmão, Deus quer infundir a vida em nós. Então, irmãos, nós precisamos ter esse coração. Tá vendo? Ela poderia talvez ter se retirado, né? Mas ela permaneceu. Irmão, vamos permanecer, né? Permanecer buscando junto com os irmãos na palavra. E para terminar aqui, eu não li o contexto de Efésios, né? Os irmãos perdoam, mas eu quero ler pelo menos um versículo aqui. Efésios capítulo... Tem outras passagens, irmão, que eu não deu tempo de falar, mas a questão do jovem rico, Zaqueu também, eles tiveram a mesma experiência, foram iluminados. Então, que nós possamos ter esse mesmo princípio, né? Mas para finalizar aqui, Efésios 5,14. Senhor Jesus,
Amém. Desperta. Ó Senhor Jesus. Amém. Quem achou? Vamos ler junto? E Cristo te iluminará. Vamos ler novamente, mais uma vez? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Então louvado seja o Senhor, irmãos. Que aqui o Senhor fala assim: desperta, irmão, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então esse é um encorajamento para nós, irmão. Nós podemos despertar e voltar para o Senhor, para o Senhor fazer de nós cada um desse canal. Amém? Por causa do tempo aqui, irmãos, eu não vou estender mais, amém? Eu gostaria só de finalizar aqui, orando para os irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós realmente somos gratos ao Senhor, pela que o Senhor é luz, e nós podemos andar nessa luz. Ó Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor ter nos iluminado com essa palavra, e ter nos encorajado, Senhor. Embora em nós ainda há trevas, mas estamos num processo. Senhor, o Senhor é luz, o Senhor é amor e o Senhor é luz. E está infundindo essa luz em cada um de nós. Abençoa nessa noite, Senhor. A todos que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor, que essa luz possa penetrar. Senhor, possam eles te clamar, e nós possamos te clamar, Senhor, e viver nessa luz, para que nós possamos estar sempre conectados com o Senhor. E também ser essa luz para as pessoas. Abençoa cada irmão, Senhor. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Abençoa cada lar, Senhor. Cada família. Ó, que essa luz possa brilhar. E encorajar cada um de nós a permanecer nessa luz. Louvado seja o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Queria só estar encorajando, irmãos. Você que ouviu essa mensagem, se você gostou, né, dê o seu like. E se você também quiser, se inscreva no canal, para você continuar recebendo essas mensagens e poder enviar para as pessoas. Jesus é o Senhor. Amém.